Vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler a palavra no verso 15. Efésios capítulo 4, verso 15. Nós estamos falando sobre o crescimento espiritual e numérico da igreja. A igreja, ela tem o crescimento numérico como sendo algo que enche os olhos de todos nós. Como é bom chegarmos aqui e vermos os irmãos de volta. Que maravilha, não é? E quando a gente vem no período de férias, são bem menos irmãos que estão aqui e a gente fica com saudade dos irmãos, porque a presença dos irmãos aqui torna esse lugar mais bonito, não é? Mas antes do crescimento numérico, o crescimento que se há de buscar intensamente é o crescimento espiritual. Porque quando um crente cresce espiritualmente, ele vai dar um fruto bom. Quando a igreja cresce espiritualmente, ela vai frutificar. Se os crentes não crescem, a igreja não cresce. Se os crentes estão crescendo, isso é automático. Pelos frutos, nós conhecemos as árvores, não é assim? Então, o crescimento da igreja, ele é um crescimento natural. Não existe crescimento forçado, crescimento de método, crescimento de tática, crescimento de estratégia. Nós temos que usar todas as estratégias possíveis para facilitar a evangelização. Mas a estratégia, ela é uma ferramenta. O que leva a igreja ao crescimento é o crescimento dos seus membros. Se os membros estão crescendo, a igreja também está crescendo. Então vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 15 e verso 16. Leiam aí comigo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo, bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Este assunto é um assunto vital para quem está servindo ao Senhor. A pessoa que professa a fé em Jesus Cristo, ela quer crescer. Imagine o irmão, a irmã, se você viesse aqui ao santuário, há 10 anos atrás, ouviu o evangelho, levantou a sua mão e, olha, aceitei Jesus. E como era a sua vida quando você aceitou Jesus? Olha, pastor, quando eu aceitei Jesus, eu bebia direto. Eu vivia nos bares bebendo, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, e, enfim, a minha vida era... Tá, e agora, como está a sua vida? Não, agora eu estou vivendo uma nova vida. E por que você está vivendo uma nova vida? Por que você deixou as velhas práticas? Porque você cresceu espiritualmente. Você foi uma planta que brotou e cresceu. É possível que uma planta brote e não cresça? É possível. Sim, é possível. Eu já disse aos irmãos que existem frutos que eles apodrecem verde, nunca amadurecem. Há frutos que nunca amadurecem. Por isso, discipulado é uma coisa muito importante na nossa vida, na vida de cada crente. O aprendizado da palavra, ele é extremamente necessário. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Efésios, ele faz algumas considerações sobre o crescimento e ele fala sobre um crescer em tudo. É interessante que Paulo não fala somente em crescer. Coloca o verso 15 aí na tela para nós. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Ele poderia colocar assim, ó, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Ou tão somente dizer, cresçamos em Cristo. Dá a entender que ele quer trazer uma mensagem a mais. Dá a entender que ele quer trazer uma luz maior à nossa compreensão. Quando ele diz crescer em tudo, entendemos que ele está falando de um crescimento integral. Um crescimento em vários aspectos. Precisamos crescer em vários aspectos da nossa vida. Aí Paulo diz, cresçamos em tudo. A igreja vai crescer, a família vai melhorar,
à medida em que eu que estou interagindo, estou crescendo espiritualmente. Eu não posso ficar estagnado. No reino de Deus não tem lugar para quem já sabe tudo. Nós aprendemos todos os dias. Cada dia nós estamos crescendo. E o crescimento, ele tem parâmetros próprios ou metas próprias para que a gente possa alcançá-lo. O primeiro parâmetro que nós trabalhamos aqui um pouco durante o período de férias foi o parâmetro do crescimento comportamental de cada membro. E isso, o crescimento comportamental, ele só vem com a compreensão. E a compreensão básica disso é a seguinte: eu não fui salvo, Jesus não morreu na cruz somente para eu não ir para o inferno. Eu preciso compreender isto. Quando eu tenho uma teologia que me diz que Jesus morreu tão somente para que eu não vá para o inferno, eu vou ser uma miséria de crente, uma pobreza de crente. Por quê? A partir do momento que eu levantei a mão, Jesus entrou no meu coração, estou salvo. Você for estudar a palavra, não é isso aí não, irmão. Não é isso que está na palavra. O que a palavra nos ensina não é isso. Paulo disse que Deus, na sua infinita bondade, recriou a raça humana, raça a qual ele poderia ter destruído. Tão logo Adão pecou, Deus poderia ter dito: varre tudo, acabou e eu vou fazer outro. Mas como ele é riquíssimo em bondade, ele decidiu, disse o apóstolo São Paulo, que ele ia fazer uma outra raça. Aí ele criou um segundo Adão. Quem é o segundo Adão, que a Bíblia diz? Jesus Cristo. Para a partir dele fazer uma nova raça. A partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, você não é pura e simplesmente um miserável pecador que agora está com uma passagem comprada para ir para o céu. Não é isso. Você agora é uma raça recriada, cujo cabeça agora, o seu Adão de referência agora, não é mais aquele Adão que pecou no paraíso. O seu Adão agora é Cristo. E você está na raça dele. E o Senhor vai te refazendo. Só para você firmar o pensamento aí, grava aí Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Grava esse texto, que ele deve acompanhar esse pensamento em todo o tempo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ali está claríssimo que Deus cria uma nova raça, e aqueles que vão aceitando a Jesus, eles agora vão serem moldados à imagem de Jesus, para que Jesus seja o primogênito deles. Quer dizer, nós somos, esses muitos irmãos aos quais Paulo está se referindo, são os crentes em Cristo Jesus. E o primogênito é Jesus, ele é o cabeça. Então você vai ficar parecido com ele. Você ainda não chegou lá onde deveria ter chegado. Nós ainda não chegamos, mas graças a Deus, nós estamos a caminho. E hoje não somos como antes. Não somos hoje como ontem. Ou o irmão voltou 2018 com a mesma cabeça de 2017. Você é o mesmo crente de 2017. Então, meu irmão, você é um arraso, é um fracasso. Se eu for o mesmo pastor de 2017, é um fracasso. Eu não cresci nada. O ano passou e eu não cresci nada. Eu preciso dizer: Deus, eu quero algo novo. Deus, de 2017 eu só quero as boas experiências. Mas eu quero algo novo na presença do Senhor. Eu quero crescer em espírito e em verdade. Quero crescer espiritualmente. Irmão, isso não passa necessariamente pela visibilidade. Oh, que maravilha, o irmão não ia lá na frente, agora o pastor chama, o irmão vai lá na frente. Isso não passa por visibilidade. Isso passa por intimidade com Deus.
Você melhorou na sua intimidade com Deus. E não está sendo fácil para a nossa geração. Porque são muitos lidares, são muitos problemas, são muitas demandas para distraírem a sua atenção. Então preste atenção. À medida em que nós vamos, como Paulo disse, 2 Coríntios 3,18, nós vamos sendo transformados na imagem de Cristo. Deus vai nos transformando todos os dias. A gente não fala assim daqueles irmãos, olha, o irmão fulano de tal, 40 anos, que é um crente no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, toda caminhada começa com o primeiro passo, toda floresta nasceu da primeira semente, toda tempestade tem a primeira gota. Um dia ele começou, e cresceu, e perseverou, e foi até o fim, para receber a coroa da vida. Essa é a nossa trajetória cristã. Então, esse parâmetro aí, eu trabalhei bastante com os irmãos, acerca dessa necessidade de nós compreendermos, e isso aí vai trazer uma nova mentalidade para nós. O apóstolo São Paulo diz, em Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, pela compaixão do Senhor, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a mente, a vossa mente. E no verso 12, Romanos 12, ele diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A única coisa que me produz atitudes diferentes é uma mente diferente. Se eu não tiver mente diferente, eu vou ter sempre as mesmas atitudes. Eu vou repetir. Se eu não tenho crescimento mental, e agora nós estamos falando numa mentalidade espiritual. Paulo está falando da mentalidade espiritual. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a outra raça que está crescendo. Dentro de você está crescendo uma outra pessoa todos os dias. Essa outra pessoa é o homem crucificado com Cristo. É o homem redimido pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O outro parâmetro que nós temos que trabalhar de forma intensa para que a igreja do Senhor cresça é o parâmetro funcional no dia a dia da igreja. Igreja precisa ser funcional. Eu falei no retiro sobre funcionalidade. A palavra funcional ela é muito rica e ela se aplica em muitos lugares. Na tecnologia, funcional é aquilo que te atende. Não é? Se eu tiver um celular analógico, ele não é mais funcional. Ele não é mais compatível. Né? Algumas coisas deixaram de ser funcionais. Não é? Eu me recordo ainda do toca-fitas, né, com cassete, que a garotada não conheceu, mas a turma aí de 30 para cima, todo mundo viu o toca-fitas. E se alguém dissesse para nós assim, olha, o toca-fitas vai acabar. A gente ria da pessoa e dizia, como que vai acabar? Uma indústria, né, era a BASF, uma indústria muito forte, que produzia as fitas de qualidade, né? E outras também paralelas que produziam e tal, e tal. Você olhava para um negócio daqueles e dizia, como que isso vai acabar? Na cabeça de quem que entra que isso vai acabar? E acabou. Por que que acabou? Ninguém precisou jogar o aparelho fora, queimar, jogar dentro do rio, não precisou, simplesmente eles pararam de produzir os subsídios necessários. Não tinha mais peça para consertar, não tinha mais as fitas. Olha, vende seu carro, vende a sua casa, vende tudo. Abastecer, acabou. E vem uma coisa mais ágil, né? mais rápida, mais funcional. Então, funcional nesse aspecto tecnológico, ele tem uma conotação. Funcional tem uma conotação na biologia, de onde a medicina extrai, né? O paciente, as funcionalidades do corpo, e a biologia está de olho nela. Quando ele deixa de ser funcional, vem problema aí pela frente. Agora, nós estamos falando em funcional no reino de Deus. O que é funcional? Primeiro, o dicionário Aurélio, ele define
funcional em linhas gerais. Ele diz assim: funcional é aquilo que funciona bem, que é de fácil utilização, aquilo que permite efetuar alguma coisa ou tarefa com precisão. Então, onde a igreja se encaixa aí nesse conceito de funcional? Aquilo que permite você executar alguma coisa ou tarefa com precisão. Qual é a tarefa da igreja, você sabe? Qual é a tarefa da igreja no mundo? Hã? Isso aí, eu estou ouvindo. É isso aí mesmo. Fazer o quê? Onde está isso? Pelo menos uma referência. Uma referência. Marcos 16:15. Mateus 28, 18 a 20. Está definido. Para que Deus botou a igreja na terra? Fazer discípulos. Qual é a tarefa dela? Fazer discípulos. Ele mandou a igreja fazer o quê? Discípulos. A gente quer fazer tudo menos discípulo. É ou não é? A gente quer fazer tudo. A gente gasta, investe tempo em tudo. Os irmãos, imaginem o tempo que a gente gasta para preparar, por exemplo, uma boa peça teatral. E o tempo que a gente gasta para preparar uma boa cantata musical. O tempo que a gente gasta e investe para fazer uma reformulação no santuário, como foi feito aqui. O tempo que a gente gasta com reuniões e demandas administrativas. Sabe o que isso representa em relação à tarefa da igreja? Nada. Nada. Porque ela foi criada para fazer discípulos. E depois ela deve apanhar todo o tempo que sobra para fazer todas as outras coisas. A nossa realidade é 80% do tempo e dos recursos nós investimos em demandas. E 20%, olhe lá, nós investimos em ir buscar almas. Eu lembro de uma palavra do pastor Brandão num congresso, lá em Sergipe, quando alguém havia feito uma pergunta sobre como aplicar os recursos que são enviados para missões. E na palavra dele, ele disse: de quem é o recurso que é enviado para missões? E uma pessoa disse: é de Deus, pertence a Jesus. Ele falou: então, se pertence a Jesus, tem que fazer o que Jesus gosta. E o que Jesus gosta são almas. É lá que tem que ser investido. Almas. Fazer discípulos. Esta é a nossa tarefa. A igreja tem que ter um parâmetro funcional. Ou seja, meus irmãos, a igreja precisa ser uma arma leve, precisa, ágil nas mãos de Deus para ganhar almas. Aí sim, nós vamos dizer assim: é excelente a gente fazer teatro, a gente fazer cantata, a gente melhorar a estrutura, é uma coisa excelente. Mas para que nós estamos fazendo isso? Para que a noiva de Cristo cresça e ela se acomode bem neste lugar. É isto. Irmãos, eu conheci igrejas no interior desse nosso Brasil, principalmente no estado do Espírito Santo, que não sabiam o que fazer com o dinheiro que tinha em caixa. Porém, igrejas que não cresciam. Botavam na cabeça que o povo das cidades haviam acostumado com o evangelho. O povo acostumou, não adianta mais. Seu João, lá do mercado, ele não vai vir à igreja nunca.
Mas seu João não tem que vir aqui na nossa igreja. Jesus nunca disse que João tem que vir cá na nossa igreja. A ordem não é para João vir cá, a ordem é para a igreja ir lá. João vai vir quando ele entender o evangelho. Aí ele vai sentir a necessidade. Olha, eu preciso ir lá. Eu preciso conviver com vocês, eu preciso da comunhão. Eu estou sentindo necessidade de comunhão. Mas enquanto ele não compreendeu o evangelho, ele não vai sentir. O prazer de estar aqui é nosso, amados. Nós que entendemos o que significa isso aqui. Nós que entendemos, porque aqui, nesse momento, está melhor do que em Gruçaí, aqui está melhor do que em Lagoa de Cima, aqui está melhor do que no Farol, aqui está melhor do que em Guarapari. Meu irmão, materialmente, entenda bem, é muito melhor estar lá. Você imagina você agora, sentadinho na beira da praia, comendo um camarãozinho, sem pagar nada. Aquele amigo te leva. Suponhamos que seu genro resolveu te levar. Pastor, você está querendo milagre demais, né? Resolveu te levar. Sua tia, que não sabe o que fazer com aquele dinheiro todo, diz para você, vamos para a praia que eu pago tudo. Ela já sai daqui abastecendo o carro. Só não fala qual tia é, que todo mundo vai pegar sua tia, né? Correr atrás dela para sequestrar. Já sai daqui abastecendo o carro para você. E chega lá e diz, meu sobrinho, deixa o camarão comigo que eu pago. Aí depois você diz, eu queria tomar um suquinho de abacaxi. Só pensou, titia já diz, olha, titia vai buscar um suquinho de abacaxi para você. Que coisa boa, irmão. O que nós estamos fazendo aqui? Tem um hino que nós cantamos que diz assim, tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor. Com os crentes, você conhece esse hino? Com os crentes em Cristo na igreja, onde juntos cantamos louvor. Vem, 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 vem. Sim, vem à igreja comigo. Sim, vamos louvar ao Senhor. Pois maior alegria não temos do que ter comunhão e amor. Isso é coisa de crente, meu irmão. Isso não entra na cabeça do incrédulo, não. E quando o crente é incrédulo também, não entra na cabeça dele, não. Isso é coisa de crente, isso é coisa muito da gente. Isso é coisa do Espírito Santo com você, por isso você está aqui. Você está entendendo? É por isso. Agora, a gente não deve esperar que uma pessoa que não teve um encontro com o Espírito Santo vai sentir prazer em estar no nosso meio. Não vai sentir. Ela não vai ter prazer. E a estratégia do Senhor não é que ela venha, é que a igreja vá. É que a igreja saia. Então, do ponto de vista funcional, no dia a dia, a igreja funciona bem quando ela vai. Quando ela sai, ela está funcionando bem. Quando ela se tranca, como ficavam aqueles irmãos lá, não sabiam o que fazer com o recurso. E aí sabe o que eles faziam? Eles começavam a brigar na igreja. Começavam a brigar. Então eu tinha um irmão muito amigo, e de relacionamento muito próximo nosso. Há alguns anos atrás, ele foi para uma cidade pequena do estado do Espírito Santo. E chegou lá, ele ficou apavorado. Ele disse que chegava na igreja, uma semana, a igreja estava pintada, o templo estava todo azul. Se ficasse 15 dias sem a igreja, o templo aparecia todo amarelo, do nada. E ele dizia assim, o que aconteceu? Não é que o irmão fulano zangou com o irmão ciclano e mandou uma equipe aqui, mandou pintar e pagou toda a pintura. E o crescimento? Nenhum. Nenhum crescimento. Eu lembro que aquele irmão dizia assim para mim, Rogério, a quantidade de instrumentos que essa igreja tem guardado lá nos fundos, ela podia doar isso. Nenhum crescimento. Eu não posso, por questão ética, falar que igreja que era. Aí o irmão disse que um dia a igreja tinha uma propriedade, uma casa pastoral enorme no centro da cidade. E aí um dia, um grupo de irmãos, nós vamos derrubar esta casa e vamos construir uma casa nova. O pastor disse, irmãos, mas eu não vejo necessidade. Não, mas nós estamos sentindo sim, pastor, precisa de uma casa nova. Mas irmão, não tem nada quebrado, não tem infiltração. Não, mas nós vamos.
E o que eles faziam? Grande maioria eram fazendeiros de café. Imagina, o sujeito numa cidade desse tamanho, mexendo com um produto de exportação. Ele não sabia o que fazer com os recursos que vinham. Todos trabalhavam muito, todos. Era mulher, os filhos, jovens, aquelas meninas jovens, tudo dentro da lavoura trabalhando. Mas todo mundo andava de carro zero. Até aí. Mas qual é a missão da igreja? O que é que a igreja tem que fazer? Não fazia. Não fazia. E o pastor reclamava que ele ia sozinho no culto de oração, e ele e a família dele só, para EBD. Se tinha uma festa na cidade do lado, ninguém aparecia na igreja. E era uma agonia, era um ministério de agonia. Porque o povo não entendia a funcionalidade da igreja. A igreja precisa ser funcional. Meus irmãos, cada membro, é preciso que a gente compreenda, na funcionalidade da igreja, cada membro é importante no processo da evangelização da nossa cidade. Cada um de nós tem um ministério, a igreja funciona bem. Quando a gente entende que o verdadeiro reino de Deus, ninguém manda, todos são servos uns dos outros, e a gente está à disposição do Senhor. Você quer saber se uma pessoa é serva de Deus ou não? Dê serviço a ela. É simples, é um teste simples. Dá serviço. Você começa a se envolver com o ministério na igreja. Você vê os irmãos aqui, de música, tem que chegar antes. Tem hora que está todo mundo passeando, eles têm que vir para ensaio. É só você se envolver. Dá serviço, você vai ver se é servo. Você vê os irmãos de educação cristã, vivem aí fazendo reuniões, preocupados com a nossa EBD, quando tem gente que está nem aí para a EBD. E está custando a vida, o tempo de outros. O que é isso? Ser servo. Ser servo. Nós somos servos uns dos outros. Estamos aqui para servir ao Senhor. Então eu sei que sou servo quando eu tenho disponibilidade, eu tenho prazer. O salmista do Salmo 100, ele diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico. Esta é a recomendação da palavra do Senhor, uma reflexão, irmãos. Eu preciso saber, entender e aceitar que no Evangelho eu sou tão servo quanto todos os outros irmãos que estão servindo ao Senhor. Não há igreja de um, ela é corpo. Ah, mas eu penso. Você tem o direito de pensar, irmão. É claro que você tem que pensar. Sua sanidade é normal. Mas eu acho, também tem o direito de achar. Mas só que a igreja, ela é conduzida debaixo da soberania do Senhor. Aí, a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, versos 12, 13 e 14, Paulo deixa bem claro que nunca vai existir cristianismo desigrejado. A gente está ouvindo falar muito essa palavra na internet. Tem um monte de troço ruim na internet. Um monte. Muita estratégia de Satanás na internet. Desigrejado é uma palavra satânica. Satânica. Sabe por quê? O apóstolo São Paulo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A palavra nos ensina que a igreja é a noiva de Cristo. A mesma palavra nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Onde fica biblicamente o conceito desigrejado? Não tem lugar, meu irmão. Fica só na cabeça de Caio Fábio e tem uma meia dúzia de tontos que estão acompanhando Caio Fábio. Caio Fábio está mais perdido do que cego em tiroteio. Prestou um grande serviço à igreja do Brasil, enquanto firme esteve. Hoje não está prestando mais.
Não está mais. A partir do momento que ele é tido como reverendo e filma e grava com um copo de cerveja na frente dele, ele não está mais prestando serviço à igreja. Eu não entendo, tem uma meia dúzia de irmãos dentro das nossas igrejas, acompanhando a cabeça do Caio Fábio. Todo maluco nesse país faz discípulo, gente. Troço doido. E fica lá o Caio Fábio falando um monte de besteira e as pessoas acompanhando as ideias dele. Não tem lugar na Bíblia para o conceito desigrejado. Eu creio que é por isso que as denominações são múltiplas. Porque Deus é espírito, importa que aquele que adora, adora espírito em verdade. Se você é pentecostal, sua denominação tem que ser pentecostal. Você vai se dar muito. Se você gosta de ouvir evangelho, pregação em igreja histórica, você vai fazer o que lá na igreja do outro para perturbar a igreja do outro? Se você se adapta bem, às vezes a pessoa se adapta bem. Se adapta bem. Eu tive uma ovelha, fiz o casamento dela aqui, e ela foi morar no interior da França. E ela disse: pastor, se eu quiser ouvir falar em Deus, eu tenho que ir na missa. E eu estou indo. Falei: é mesmo, irmã? Ela disse: eu e mais 5 velhinhas da cidade e ninguém mais, que é todo mundo ateu. Aí ela disse: eu vou lá, vem um diácono lá que faz a leitura da liturgia. Quando ele lê a palavra de Deus, eu me alegro. Quando ele lê outras coisas que eu sei que são contra a palavra de Deus, eu me calo. Mas eu estou num lugar onde não tem nenhum crente, nenhuma igreja, nenhuma referência de cristianismo, a não ser aquela capelinha lá. Se adapta. Necessidade. Se ela estivesse no Brasil, não precisava disso. Então, se amanhã a única igreja que tiver para a gente ir for a igreja X, do pastor X, do bispo X, é lá que nós vamos. É lá que nós vamos. Na Coreia, quando da perseguição, eles abriam uma igreja, escolhiam uma na cidade e dizia: os cristãos podem ir nessa igreja. Aí eles paravam de brigar, paravam de um monte de coisa, paravam e ia lá. Porque crente precisa de igreja. Crente precisa. Porque Jesus foi quem fundou a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi isso que Jesus falou? E ele botou a igreja ali. Então nós precisamos de igreja. Não tem lugar para o conceito desigrejado. Agora, é necessário compreender que na igreja nós somos corpo. Então quando você lê 1 Coríntios 12, verso 12, 13 e 14, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres. A todos nós foi dado de beber um só Espírito. Ao verso 14. Porquanto também o corpo não é um só membro. Eu posso estar fora porque eu vou ser igreja dentro de casa. Paulo disse: o corpo não é um só membro. O corpo é o todo. Eu preciso participar do corpo. Pastor, mas eu não gosto das músicas que tocam na igreja. É um direito, gosto musical. Mas eu preciso participar do corpo. A partir do momento que aquilo que acontece não escandalize o evangelho, eu vou me adaptar. Eu vou me adaptar. A minha geração viu a bateria chegar. E muitos irmãos foram embora das igrejas porque a bateria chegou. E chegou para ficar.
Muitos irmãos foram embora das igrejas porque as mulheres começaram a usar calça comprida. E um dia o irmão botou o pastor num estreito e levantou numa assembleia e disse: eu quero propor a exclusão da irmã fulana de tal, porque ela está andando de calça comprida. Os antigos chamavam de calça esporte. E aí um outro que já estava esperando disse: eu apoio. E começou, e o pastor viu, ele disse: ela vai ser excluída. A igreja vai excluí-la porque ela está andando de calça comprida. Foi um momento de sabedoria. Lugar pequeno, aqui na margem da BR-101, para o lado direito assim, não vou dizer onde é. Aí, não, lado direito para lá, lado esquerdo. Aí, o pastor foi e disse assim: irmã, a senhora estava mesmo andando com essa tal de calça esporte? Ela disse: eu tenho, pastor, uma calça comprida. E o irmão disse: isso é roupa de homem, não é roupa de mulher. Aí o pastor disse: o irmão tem certeza que isso é roupa de homem? Irmã, pede para ir buscar a calça comprida que eu quero ver como é que é essa calça comprida. Aí trouxeram. Quando chegou o menino lá com a bolsinha, o pastor tirou a calça comprida e disse: irmão fulano, faz favor. Ele disse: é o que, pastor? Vem aqui, por gentileza. Vai lá no banheiro e veste essa calça e volta, que nós queremos ver o irmão vestido com ela. Pastor, só acha que eu vou botar roupa de mulher no meu corpo? Irmão, o irmão me fez ficar aqui mais de 1 hora. O irmão batendo na tese que isso é roupa de homem. E agora o irmão me diz que o senhor não vai vestir roupa de mulher. Nós assistimos isso, a nossa geração. Nós assistimos isso. Pessoas se desviando da igreja por causa dos caprichos pessoais. Simplesmente porque não quer ser corpo. Não quer ser corpo. Porque corpo tem uma cabeça só. Corpo obedece. Corpo se submete. E às vezes eu não quero ser corpo. Mas eu preciso ser. Eu preciso de igreja. Eu preciso porque, como diz o pastor Assis Borges Xavier, porque a igreja é como a arca de Noé. Pode ter uma bicharada dentro, mas em compensação do lado de fora tem uma tempestade matando todo mundo. Se eu pular para fora, o diabo destrói minha vida, destrói minha família, destrói minha alegria, destrói a minha bênção. Eu preciso da igreja. Por isso que ela precisa ser funcional. Ela tem uma tarefa. E eu não posso atrasar a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é fazer discípulos. Essa é a única preocupação que eu tenho, irmãos. Atrasar a tarefa da igreja. O crescimento da igreja passa pelo parâmetro da funcionalidade. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, Paulo disse: fazei tudo para a glória de Deus. O mesmo apóstolo que chama cada membro a fazer a sua parte. Meu amado, ele fala no zelo pelo ministério do outro. Deixa o irmão trabalhar. Deixa a irmã trabalhar. Zelo, respeito pelo ministério do outro. Isso vai agilizar a funcionalidade da primeira igreja. E aí o apóstolo diz assim em Romanos 12, verso 3 a 5. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que ninguém tenha de si mesmo mais alto conceito que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. E, individualmente, somos membros uns dos outros. Uns dos outros. Esse entendimento que faz a igreja ser funcional, ágil, leve para o cumprimento da sua missão. A coisa mais importante é alcançar a missão. Não sou eu. O mais importante é alcançar a missão. Qual é a missão? Fazer discípulos. Buscar pessoas. Salvar almas. Essa é a coisa mais importante do que todas as outras. E quando a gente faz isso, o crescimento é automático. Foi isso que nós lemos no início, no verso 16 de Efésios 4. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, estamos encerrando o culto desta manhã, nesse relógio meu de horário novo, que agora é velho, mas são, neste caso, 11h46, não é isso? Então vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor, e vamos encerrar logo mais às 19 horas. Às 19 horas. Eu quero falar sobre 3 vertentes de crescimento da igreja. Somos um só corpo, somos uma família, corações transformados, vidas restauradas pela unção e o poder de Jesus. Pai, estamos aqui, sabemos que foi pago um alto preço para viver em amor, para repartir o pão. Somos um, declare. Somos um só corpo, somos uma família, corações transformados, vidas restauradas pela unção e poder de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que as referências que às vezes a gente faz a alguns pregadores que estão prestando um desserviço à igreja do Brasil, como a menção no caso do Caio Fábio, eu quero dizer aos irmãos que no meu coração eu creio que o Caio Fábio vai voltar, assim como eu creio que a Lana Holden vai voltar. Eu creio que aquela igreja para lésbicas que a Lana Holden fundou em São Paulo, ela não vai à frente, e numa hora, em nome de Jesus, ela vai voltar. Quem é do altar volta. A palavra diz que se o justo cair, ele não ficará prostrado. Eu tenho pena quando eu vejo o Caio fazer algumas afirmações que eu até evito de ouvir.
Porque aquele homem foi um dos maiores instrumentos de pregação do Evangelho para essa nação. E a gente tem que estar com os olhos abertos, porque o diabo é astuto. Todos nós temos que estar. Então a minha palavra nesta manhã é uma palavra de alerta, porque alguns irmãos não atinam para isso. O Caio não está no juízo perfeito dele. Mas eu creio que ele volta. Ainda para ser bênção para esta nação. Senhor Deus, Senhor da glória, nós te agradecemos por esse nosso primeiro encontro no pós-férias com tantos irmãos. E esse é um ano de desafio para nós enquanto igreja. Nós temos um desafio pela frente de cumprirmos a missão do Senhor. E nós temos certeza que se nós tivermos como parâmetro o nosso comportamento, tivermos como parâmetro a funcionalidade da tua igreja, o resto o Senhor vai abrindo os caminhos com a sua mão poderosa e com a espada do Senhor, contra a qual não adianta lutar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora, como igreja, como povo, tenha misericórdia de nós. Dá-nos um ano de paz e um ano em que nós possamos cumprir melhor a tarefa, a missão que nos é dada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nós oramos, bendizemos ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, eu quero estar à porta, esse é o nosso retorno, e ter o prazer de estar cumprimentando os irmãos e recebendo os irmãos de volta no nosso retorno para esse ano de 2018. Oremos silenciosamente, enquanto os irmãos estão orando, eu vou estar à porta.